E vamos lá voltar para as atualizações envolvendo o universo DC no seu audiovisual, pois nós temos aqui Titãs em dose dupla, em longa-metragens, você vai entender o que eu estou falando. Temos também alguns detalhezinhos envolvendo o Maxwell Lord, sim, temos esse personagem no DCU lá do James Gunn. E para fechar aqui, a notícia um pouco mais intensa da terça-feira? Terça-feira, exatamente. Estou perdido no tempo aqui. Mas, Cara de Barro e seu filme está sendo reescrito? Como assim? O roteiro não era bom? Para que reescrever essa parada? O que está acontecendo? Vamos lá os detalhes. Começamos aqui então com as informações envolvendo os Titãs, ou os Jovens Titãs. Nós tivemos um detalhe envolvendo as palavras do Michael De Luca, que é o presidente da W Pictures dentro da Warner Bros. Discovery. Para o podcast Smartless, o Michael chegou a declarar que James e Peter Safran estão trabalhando em uma live action dos Jovens Titãs e também ele acha que eles estão trabalhando em um novo longa-metragem dos Jovens Titãs em ação. Olha aí, os Titãs vindo em dose dupla futuramente, para alegria ou não dos fãs, né? Porque eu não sei se os fãs dos Titãs gostam tanto de Jovens Titãs em ação. Convenhamos que é uma animação extremamente popular pelas brincadeiras que são feitas. Tem realmente um quê bem interessante dentro do humor. Mas tem muita gente que não gosta de visualizar os Titãs dessa maneira. Eu acho que tem o seu charme, eu acho muito bacana, por mais que eu prefira, por exemplo, a animação de 2003. Eu não sei se está permitido gostar dessa animação de 2003, não sei se o pessoal já entrou no espírito de tem que odiar essa animação, porque cada comentário que eu vejo por aí nas redes sociais envolvendo animações antigas da DC, pelo amor de Deus, né? Mas de qualquer forma, os Jovens Titãs em ação realmente é muito, mas muito popular entre seus fãs e acaba então sendo alvo aí da própria DC Studios. Eu assisti o primeiro filme, inclusive, nos cinemas. Eu achei mais ou menos, eu achei ok. Tinha muitas piadas que são aquelas piadas extremamente infantis. Ok, a gente tá falando de uma animação que é pro público infantil. Então era uma coisa que eu tinha que entender que não estava no meu lugar de fala trazer considerações criticando algumas coisas que eram colocadas. Mas no final das contas, pra mim, não funcionou porque realmente eu não era o alvo pra produção por completo. Ok, tem uma piada ou outra que a gente entende que acha até bacana ali, né? Funciona pro público adulto, mas no todo sempre realmente era piada envolvendo dejetos humanos e coisas nesse aspecto. Então quem sabe futuramente nós temos mais um filme envolvendo Jovens Titãs em ação pra garotada e pra parte do público adulto. Em relação ao outro filme dos Titãs, a gente está sabendo já faz um tempinho, o próprio James Gunn e Peter Safran comentaram isso. Ao mesmo tempo, nós tivemos os sites especializados de Hollywood, The Hollywood Reporter, Variety, Deadline, comentando que esse filme existe, que ele está sendo escrito. Então, esse filme em algum momento vai acontecer. Eu sinto que como é uma propriedade forte também dentro da Warner e da DC, eles vão querer investir agora, DC Studios, envolvendo esses personagens. A gente já entrou, na verdade, e vai entrar na discussão mais fortemente quando esse filme começar a ganhar um pouco mais de corpo, envolvendo, né, o fato que, pô, como assim os Titãs vão surgir agora, cadê a Liga da Justiça, etc, etc, etc. Vai existir essa, não digo confusão, né, mas essa construção da maneira como vai ser os Titãs. Isso vai dar muito pano para manga para muitas discussões. Mas, né, cada problema na sua hora, né, a gente já tem outras coisas para discutir aqui. Mas, de qualquer maneira, então fica a informação aí, você é a favor de um filme dos Jovens Titãs em ação. O longa-metragem é animado, tá? Não filme. Comente aqui embaixo. Passando para outro tópico aqui, nós temos Maxwell Lord, que vai ser interpretado pelo Sean Gunn dentro do DCU. Isso foi anunciado também oficialmente já há um bom tempinho. Eu acho muito interessante, ou às vezes até irônico, o fato que a gente tem vazamentos rolando no filme Superman, mas até então não falaram nada sobre esse personagem do Maxwell Lord. Como assim, né? O que está acontecendo? Mas de qualquer maneira, o Sean Gunn foi questionado sobre como vai ser o seu trabalho como Maxwell Lord. Chegaram até a perguntar comparações envolvendo o Maxwell Lord do Pedro Pascal, que apareceu em Mulher Maravilha em 1984. E o Sean Gunn deu a única resposta que ele poderia dar, que é a seguinte: perguntei ao James Gunn recentemente se eu poderia dizer que eu estou no filme do Superman. Ele respondeu: você pode dizer que está meio que no filme, então eu estou meio que no novo Superman. Olha aí, convenhamos que ele não disse muita coisa, está guardando muitas surpresas. Vamos lembrar que o Sean Gunn ele já interpreta um personagem importante dentro do DCU, que é o Jerry Robots, que apareceu lá em Creature Commandos. Bem como ele faz o Weasel também, que já tinha aparecido no Esquadrão Suicida no passado. Ele também deu a voz ali para esse personagem. O Maxwell Lord dele talvez não apareça fisicamente no filme, ou talvez apareça mais em coisas muito rápidas, talvez de uma filmagem, uma reportagem, alguma informação nesse aspecto, uma coisa talvez bem rápida, por isso que não apareceu até então informações aí de vazadores ou coisa nesse sentido, seja uma coisa bem pontual,
Por isso que ele diz aqui, né? Meu irmão disse pra dizer que eu apareço mais ou menos no filme, eu meio que apareço no filme, né? Você fica perguntando, mas calma aí, meio que aparece? Ou aparece ou não aparece, simples assim. Mas pode ser que o personagem dele não esteja interagindo com outras figuras dentro do filme. Mas eu acho estranho, porque você tem lá as empresas do Maxwell Lords, ao mesmo tempo você vai ter a Gangue da Justiça, que tem a tendência a ser financiada pelo Maxwell Lord. Então ele poderia, de alguma maneira, arquitetar as coisas ali, ter uma pequena aparição. Acho que talvez vai rolar uma participaçãozinha. Então vamos ver. Mas até o ator, quando soltou essas informações, ressaltou que a construção do Maxwell Lord não é só para esse filme, é para você elaborar o personagem dentro do que envolve um novo universo. Então eles querem fazer algo a mais com o Lord. Vamos ver para onde eles querem caminhar com esse personagem. Ele tem uma participação fundamental, né? O Maxwell Lord surge lá no tempo da Liga da Justiça, ou da Liguinha, nos anos 80, para depois se tornar uma figura um pouco mais detestável, um vilãozão mesmo, ali nos anos 2000, a partir de Crise Infinita. Então é um personagem que tem duas facetas. Eu não consideraria um vilão lá no período da Liga da Justiça ou da Liguinha. Eu só considero ele realmente um vilão a partir dos anos 2000, quando até a Mulher Maravilha vai lá e, né, quebra a cabeça do cara, na verdade gira o pescoço dele, quebrando o pescoço dele. Então aí realmente a gente pode classificar ele como vilão. Eu não sei se o objetivo dentro do DCU é construir o Maxwell Lord para ser um grande vilão. Talvez um antagonista, um cara meio detestável, eu diria, mas não necessariamente um grande vilão, coisa nesse sentido. Então é outra figura que a gente tem que ver a construção com o passar do tempo. E antes de continuar para o nosso último tópico, fazendo um jabazinho rápido, a partir do dia 8 de maio nós temos o começo do Esquenta Book Friday da Amazon, que é uma promoção focada exclusivamente em livros. E aí nós temos os quadrinhos também. Então, a partir do dia 8 eu vou estar divulgando os grupos do canal, aqui na aba de comunidade também, as promoções que vão rolar. Você tem um esquenta envolvendo cupons e assim por diante, até 45% de desconto em quadrinhos, livros e assim por diante. E a partir do dia 15 você vai ter promoções até 70%, uma coisa um pouco mais agressiva. Então eu sugiro você fazer parte desses grupos para você ficar informado também das promoções. Show de bola? Também tá rolando uma promoção bacana, isso aqui não é jabá, tá? Eu vou dar uma dica para vocês que em São Paulo vai rolar a Feira do Livro da Unesp. Várias editoras vão estar nessa Feira do Livro, inclusive as editoras de quadrinhos. E o mínimo de desconto é 50%. Então, para quem mora em São Paulo, é bom visitar a Feira do Livro. Para quem não mora em São Paulo, as editoras tendem a trazer o mesmo desconto que eles estão praticando na Feira do Livro na loja online deles, ou às vezes chegando a quase o mesmo desconto. Cada editora vai traçar a sua estratégia aí, então é bom você visitar também o site dessas editoras, você que mora fora de São Paulo, para ver se está rolando descontinho. Aí você vê, às vezes praticam também frete grátis, às vezes não tem frete grátis, depende, tem que ver se o frete funciona para você com a promoção. Então outra dica para você ficar de olho aí, para você economizar um valorzinho. Show de bola? Então, meus amigos, se você for fazer suas compras na Amazon, na Book Friday, bem como fazer suas compras em outras lojas aí da internet de qualquer tipo de produto, use dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de debate ativo. Meu muito obrigado, sempre lembrando, você não paga nada mais usando esses links. E vamos lá falar sobre Cara de Barro, o filme que estreia em 11 de setembro de 2026. Tivemos uma notícia complicada, ou não, dependendo da situação, envolvendo o roteiro do filme. De acordo com o repórter Humberto Gonzalez do site The Wrap, o roteirista Hossein Amini, mais conhecido por escrever o roteiro de Drive 2011, foi escolhido para reescrever Cara de Barro para DC Studios. Lembrando que o Mike Flanagan escreveu o rascunho anterior do roteiro. Jamie Watkins, que dirigiu o remake ano passado do suspense dinamarquês Não Falhe o Mal, para a Universal, será o diretor. Ok, essa notícia aí que na verdade depende de muita interpretação do que significa esse lance de reescrever o roteiro. Porque a informação que a gente teve, que foi divulgada inclusive pelos sites especializados, pelo próprio James Gunn e assim por diante, é que quem tem a ideia, ou quem teve a ideia de fazer um filme do Cara de Barro foi o Mike Flanagan, conhecido muito pelos filmes de terror, séries de terror para Netflix e assim por diante. O cara tava querendo fazer demais um filme do Cara de Barro. Pois bem, ele chegou com um rascunho pro James Gunn, o James Gunn falou, ok, legal, eu não quero fazer um filme do Cara de Barro, mas você tem um roteiro bacana. Mas ó, tem que melhorar algumas coisas aí. Show de bola. O Mike Flanagan fez lá um segundo rascunho, o James Gunn curtiu pra caramba e falou, ok, vamos aprovar esse projeto. O problema é que o Mike Flanagan ele já tem outros compromissos com outras produções, ele não pode dirigir o filme. Acredito no tempo que a DC Studios quer lançar esse filme, que é para 2026. Seria muito bom se eles pudessem esperar o Mike Flanagan ficar livre para depois então começar a fazer o filme, e ele dirigindo realmente, mas tudo bem, não dá para fazer isso. Então nós temos o James Watkins, que é um diretor
competente, melhor que o outro que estavam aí cogitando, assumindo o barco então para dar vida ao Cara de Barro. E aí que a gente tá vendo algumas discussões um pouco acaloradas do que seria reescrever o roteiro. Eu cheguei a comentar na semana passada, se eu não estou enganado, que nós tivemos dois insiders aí meio que brigando por causa disso. Nós temos o pessoal do Nexus Point, Apocalypse Horseman, falando que, na verdade, o que está sendo feito é só um complemento com notas, escrevendo algumas coisas e assim por diante, para, né, entrar inclusive naquilo que o diretor, Jamie Watkins, vai fazer com o filme. Não vai ser reescrever do zero, desde a primeira página, esse trabalho. Já o Ian Snyder, que é o Jeff Snyder, disse, olha, não, eu não estou ouvindo isso, eu estou ouvindo que eles estão, olha, fazendo uma reescrita severa, eles vão mudar algumas coisas importantes desse filme. E aí nós tivemos então essa notícia do Humberto Gonzalez. Só que o Humberto, ele não disse nada no sentido que, olha, vão reescrever tudo, vão reescrever partes fortes do filme. Ou são só algumas notas, alguns detalhes, não vai mudar quase nada do roteiro. Não tem esse detalhe. Então a gente fica meio pensando, ok, quem está certo, né? Qual insider vai estar certo nesse sentido? Até o Jeff Snyder e o Apocalypse Horseman discutiram aí nas redes sociais no dia que foi colocada essa notícia pelo The Wrap, onde cada qual ainda estava defendendo seu ponto de vista. O Apocalypse Horseman falando, não, ainda eu tô ouvindo isso, é só na verdade reescrever algumas coisas específicas, algumas notas, não todo o roteiro. O Jeff Snyder continua lá falando, não, eles estão reescrevendo algo muito, mas muito importante, muitas coisas serão reescritas para o trabalho de Jamie Watkins. Enfim, meus amigos, é aquela coisa, a gente vai descobrir futuramente o que foi isso, né? Se o filme der muito certo, esses detalhes, né, vão ser que nem lágrimas escorrendo na chuva, né? Ou, se der muito errado o filme do Cara de Barro, a gente vai voltar para esses pequenos momentos e falar, olha, lembra quando falaram que estava reescrevendo? Pois é, né, deu problema. Olha, não quiseram esperar o Mike Flanagan? É, deu problema. Quiseram colocar o Cara de Barro aí, já no começo desse ano, deu problema. Enfim, vai ser um complicador se der errado esse filme. Agora não tenha dúvida, se o filme der muito certo, os fãs ardorosos de James Gunn vão cair na porrada com quem encheu o saco aí que não podia ter o filme do Cara de Barro. Meus amigos, eu acredito que o fandom da DC não existe esse negócio de fandom unido, etc e tudo mais. É cada feudo disputando as coisas na porrada praticamente. Não tem esse negócio de união na DC, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, eu espero, né? Eu acredito que a gente vai descobrir que talvez seja meio a meio isso. Pode ser que o Jamie Watkins ele tá escrevendo algumas coisas pontuais realmente, só para colocar detalhes importantes no roteiro, fazer a tradução daquilo que ele quer com o filme, porque o diretor ele tem uma participação enorme no filme. Você sempre tem a disputa de egos entre diretor e roteirista. O roteirista quer sempre ser lembrado e ter a mesma importância do diretor. Só que geralmente os diretores conseguem, né, tem uma dominância muito maior envolvendo o filme. Então, com certeza, o diretor ali vai querer trazer aquilo que ele pensa melhor envolvendo o filme. Não tem essa do cara simplesmente pegar o roteiro, faz aí o filme. Não tem isso, não existe. Vídeo, por exemplo, nosso amigo Zack Snyder, que ele fez o filme que ele queria com Homem de Aço, com Batman vs Superman e assim por diante. Sendo que ele não é acreditado como roteirista, mas ainda assim ele tem influência no roteiro. Ele fez várias mudanças importantes, como, né, o pescoço sendo quebrado do Man of Steel. Então o diretor tem aquele roteiro como base, mas ele vai estabelecer aquilo que ele pensa em relação ao personagem, fazer as construções que ele acha devida envolvendo o protagonista, o antagonista e assim por diante, tá? Então, possivelmente para isso que serve o novo roteirista que apareceu, para mudar alguma coisa ou outra especificamente. Então eu acredito que seja meio a meio, tá? O diretor vai ter influência dele, mas eu não acredito que ele vai mudar todo o roteiro, porque senão demandaria muito mais tempo para esse filme ser feito. Não ia começar em outubro agora. Vai começar só ano que vem daí. Então nessa discussão eu acredito que nem há tanto céu nem tanto mar, né? Ficamos no meio a meio. Tudo uma questão de equilíbrio na vida, como eu sempre digo, né? Quem sabe eles estão reescrevendo o roteiro para incluir um certo Homem-Morcego, ou talvez dar um pouco mais de relevância pro personagem caso ele já esteja no roteiro. Pode acontecer, né? Tem essa possibilidade. Então, novamente, meus amigos, nós vamos descobrir isso lá no dia 11 de setembro de 2026. Não falta pouco, mas é um período que eu diria que é curto, assim. Então, calma. Daqui a pouco a gente vai descobrir o que acontece com esse filme. Mas aí, você fica preocupado com o filme do Cara de Barro sendo reescrito? Tá tranquilo, tá tudo bem, faz parte de praxe isso em todos os filmes.
ao mesmo tempo quer ver um novo filme do Jovens Titãs, ou Jovens Titãs em Ação, longa-metragem, comente tudo aqui embaixo, quero saber de vocês. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Cheguei a comentar alguns rumores envolvendo a data do trailer do filme do Superman. Pois é, já estamos nessa, rumor de data de trailer, veja só, mas eu dei uma olhadinha lá nesses rumores, confira o vídeo. Ele não mais comentei os próximos lançamentos da editora Panini Comics. Dá uma olhadinha nos meus comentários, agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman, sempre comentando a DC também. E esse foi ficando por aqui.